Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele também pode ser acessado através dos 3 canais da rede EDSAT, os canais CBED, os canais da educação, por todas as pessoas que possuem antena parabólica digital. Hoje nós vamos debater a regularização fundiária urbana e convidamos para esta entrevista o professor Dr. Kleber Eduardo Albanês, ele que é advogado, ele tem pós-graduação em processo civil e também pós-graduação na Escola do Ministério Público aqui do Estado do Paraná. E o doutor Kleber Albanês, ele atua nessa área de regularização fundiária. Dr. Kleber, nós queremos inicialmente agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Este é um tema sempre urgente, uma vez que a urbanização no nosso país ela tem sido muito rápida nas últimas décadas e nós temos muitos problemas fundiários na área urbana, não apenas em Curitiba, mas em todo o Brasil. Há cidades que dizem que os problemas fundiários atingem quase 50% do seu território. Então, nós gostaríamos que o senhor iniciasse nos expondo, Dr. Kleber, quais são as modalidades de aquisição da propriedade. Nós sabemos que o Instituto do Uso Capião é um instituto muito antigo, vem da época dos romanos e no nosso país também ele tem toda uma história, mas a Constituição de 88 trouxe algumas inovações. E nós gostaríamos que o senhor nos expusesse todos esses instrumentos e todas essas mudanças que houveram para facilitar a regularização das áreas ocupadas nas áreas urbanas. Primeiro, agradecer o convite, professor Jorge, e cumprimentar todos os telespectadores, a sua equipe, os ouvintes, né? E bem verdade que o Instituto do Uso Capião, como o professor Jorge disse, vem do direito romano. E a Constituição Federal de 1988 nos contemplou com o uso capião especial. O uso capião especial, ele veio a ser feita uma nova releitura dele através da lei que foi implantada em 2001 do Estatuto das Cidades. A Constituição Federal só contemplava o uso capião especial individual. Com o Estatuto das Cidades, ele contemplou a questão do uso capião coletivo, que pode ser feito de forma coletiva pelas associações de moradores, desde que regulamentada com CNPJ, né, em substituição processual aos moradores da comunidade, da aglomeração urbana. O espírito maior do uso capião especial e o respeito que a comunidade, a sociedade tem que ter no tocante à posse, porque às vezes a questão da posse ela é vista com reticência pela sociedade, mas só abrindo um parênteses na conversa, já vamos voltar a falar sobre a lei do governo agora que está se passando, que criou a lei que instituiu o projeto Minha Casa Minha Vida. Ele fez novamente uma releitura do Instituto da Posse. Na verdade, a posse, o uso capião especial, ele vem para melhorar a vida da cidade. Ele vem para aumentar a autoestima dos moradores do conglomerado. Ele vem trazer a riqueza
socioeconômica, cultural e na questão do meio ambiente também. Muitos conglomerados urbanos, o professor Jorge, acontece à margens de rios, né? E às vezes acaba até levando à morte desses rios, né? Dessas nascentes. E o uso capião especial, como existe a interferência dos poderes públicos, eles cuidam para que a regularização dessas áreas se dê atenção a todas as normas de meio ambiente, de forma a proteger as nascentes de rios, árvores, né? E levantando, como volto a frisar, a autoestima dos moradores. Então, Dr. Kleber, é uma questão, há algumas dúvidas. Por exemplo, o uso capião especial, que o senhor acabou citando e que está na Constituição de 88, ele estabelece um tamanho máximo de imóvel e um período mínimo que a pessoa tem que ter de posse para poder requerer, né? Jorge, nós temos 3 modalidades de uso capião. Nós temos o extraordinário, o ordinário e o especial. O especial na cidade, ou o módulo rural, ou na cidade, nós contamos com 250 metros. Até 250 até metros. 250 metros. Até. Pode ser um terreno, pode ser um terreno casa, menor, pode ser de 250 metros. Pode ser um imóvel, um apartamento, sim. O Instituto do Uso Capião contempla todos os tipos de bens, desde imóveis e imóveis, né? Mas pode ser um terreno menor que 250 metros. O módulo rural, né, também contempla o uso capião. No extraordinário, a pessoa tem que estar de posse do imóvel há mais de 15 anos, para gerar o direito a fazer uso capião. As posses podem ser somadas, professor Jorge. Muitas vezes, uma pessoa que compra um terreno numa determinada invasão, né, numa área que esteja irregular, sem a documentação necessária para a transferência do domínio, ele compra através de um contrato particular de compra e venda de uma pessoa que já estava residindo naquele local há 10 anos. Pois bem, ele está lá há 5 anos residindo naquele local, como se seu fosse aquele bem, com ânimos dominis. Então ele gera o direito dele requerer o uso capião extraordinário. Ali seriam imóveis acima de 250 metros, né? Mas vamos nos ater ao uso capião especial, né, que certo. Tá. E o ordinário é quando a pessoa compra um imóvel com justo título, tá? São 10 anos. E no especial são 5 anos. O justo título seria uma escritura? Uma escritura particular de compra e venda, ou até mesmo uma escritura pública de compra e venda, mas que ocorre o falecimento do proprietário, né, que transferiu o bem, ou às vezes ao falecimento, e a pessoa fica impedida de levar registro, e até o registro firmar uma escritura pública para transferência do domínio, que nós vamos talvez tratar desse assunto mais adiante nessa conversa. E daí o extraordinário, o tempo... São de 15 anos. O especial, o tempo é menor. De 5 anos. Urbano. De 5 anos. Também se somam as posses. Somam as posses. Pode ser somadas as posses. E só frisar, professor Jorge, que não há necessidade das pessoas que estão em áreas irregulares, tá, de ter documento para requerer um uso capião. Basta a palavra e a prova testemunhal. Certo. Isso ela prova em juízo. Nós estaríamos... os documentos necessários para se requerer um uso capião especial. Seria essa a pergunta, professor Jorge? Os documentos necessários. A pessoa mora lá naquele imóvel... Ele tem que provar em juízo que o imóvel foi abandonado. Né? O espírito pelo proprietário anterior. Pelo proprietário. Né? Ele prova em juízo que o imóvel foi abandonado.
não é que as pessoas que são legítimos proprietários de bens imóveis urbanos precisam temer a perda do imóvel através de uma ação de uso capião. Como? Desde que ele honre com seus impostos e suas taxas. Quando o proprietário do imóvel abandona o bem, perante as repartições públicas, isso gera o direito de um terceiro vir a requerer o uso capião e provar em juízo o abandono. No caso do imóvel urbano, o IPTU. A pessoa que está nesse imóvel, ele vai provar em juízo através das taxas de energias, águas, que ele está residindo naquele local, cuidando daquele imóvel há 5 anos. Correto. E outro, falando dos documentos necessários para se propor ação de uso capião, é necessário se postular em juízo através de advogado e precisa a presença de um topógrafo, que irá fazer a demarcação da área e junto com os vizinhos e fazer o memorial descritivo. Estabelecendo as divisas. Divisas, quem são os vizinhos de fundo, frente, lado esquerdo, direito, amarrações com as ruas, o topógrafo vai verificar junto aos órgãos da prefeitura se existe o planejamento urbano dessa área. Muitas vezes não há planejamento urbano, ele tem que pegar as amarrações de ruas mais próximas. Para fazer o mapa e o memorial descritivo. E o memorial descritivo. Um outro aspecto, Dr. Kleber, diz respeito à questão das pessoas. Normalmente as pessoas que ocupam áreas em cidades, principalmente na periferia, são pessoas assim um pouco mais humildes, pobres, e que têm dificuldade em ter um acesso a um advogado ou contratar mesmo serviços particulares, porque não tem renda para isso. Como é que pode ser feito esse uso capião previsto na nossa Constituição e que, como o senhor disse, foi feita uma releitura no Estatuto das Cidades, que tem essa finalidade que o senhor mesmo colocou, que é justamente tornar as cidades melhores para todos, Muito boa a sua pergunta, professor Jorge. Muito boa mesmo. A questão do acesso à justiça das pessoas que se encontram nessas áreas irregulares e a questão de valores, que o processo de uso capião não é um processo barato, ele é um processo um pouco oneroso, E a minha sugestão que eu dou aos nossos gestores públicos que estão na administração da cidade é que ajudem as associações de moradores a se regularizar perante a Receita Federal, criação de CNPJ, estatutos de uma associação de moradores, mas os moradores podem provocar os seus líderes locais, para que isso aconteça, a formação da associação de moradores. E participem, porque através da associação de moradores, os moradores vão poder requerer ação de uso capião coletivo, bem econômico, e todos sairão com seus títulos. Ela se faz através da substituição processual, desde que todos os moradores outorguem procuração para o presidente da associação. E daí a associação contrata o advogado? A associação que vai constituir um profissional para cuidar da ação de uso capião. O processo, doutor Kleber, de uso capião, o senhor que tem experiência, atuou em muitos bairros e vilas aqui de Curitiba, é um processo demorado. Esse do uso capião? É demorado. É demorado, Jorge. É um processo que vai de 3 a 5 anos. Isso se não houver nenhum tipo de incidente? Ou mais.
Geralmente não há incidente, tá? Existe a interferência dos três poderes, do Estado, do município, da União, dentro do processo de uso capião, até para se verificar se existe interesse da União no terreno, que existe a ocupação irregular, por parte do Estado e por parte do município. A questão ambiental, né? Se o processo de uso capião não esteja ferindo terrenos da União ou em áreas públicas, né, eles vão ser favoráveis para que o uso capião seja deferido pelo juízo, né? Uma outra questão, professor Kleber, diz respeito às normas urbanísticas locais. Muitas vezes o município tem um lote mínimo de 360 metros. E aquelas áreas ocupadas pela população, elas são menores. Às vezes naquela mesma área tem lá famílias que ocupam um espaço de 100 metros. Tem um outro instituto, uma espécie de condomínio que poderia... Tem sim. Até esse instituto foi contemplado pela nova lei, né, da Minha Casa Minha Vida, né? E até mesmo essa lei deu a sugestão aos administradores públicos para que fazem a demarcação urbanística dessas áreas. Que eles possam fazer uma demarcação urbanística desse território, né? Certo. E ali seria feito uma espécie de condomínio? Uma espécie de condomínio. Certo. Daí os lotes não ficariam identificados, cada um ficaria com o seu tamanho. Com o seu tamanho. Ali com o seu tamanho. Teriam direito a uma matrícula coletiva? Não uma matrícula coletiva, existiria uma matrícula para cada imóvel. Ah, sim. Sairia uma matrícula para cada imóvel. Existe uma matrícula mãe, sim, certo? Em condomínio, informação de condomínio, mas cada proprietário receberia sua matrícula do seu respectivo lote e sua metragem. Certo. Uma outra questão, Dr. Kleber, nós estamos olhando o lado, digamos, do posseiro, da pessoa que ocupou aquele determinado imóvel, muitas vezes por uma necessidade, e o lado, digamos, daquele proprietário que perdeu. Veja bem, como você disse, professor Jorge, eu já andei por vários bairros de Curitiba. Eu vou citar o exemplo de um bairro de Curitiba, que é o Pinheirinho. O Pinheirinho, eu fiz vários usucapiões, e ali se trata de um sítio de uma determinada pessoa que já faleceu, é um sítio de 14 alqueires, justamente na Isaac Ferreira da Cruz, e a matrícula contemplada ali são de 12 alqueires, 12 ou 13 alqueires. Essa pessoa já faleceu, os herdeiros já faleceram, abandonaram a propriedade, IPTUs, né, desde a década de 70 que não pagam IPTU. E como houve o êxodo rural no interior do Paraná para a capital, muitos trabalhadores rurais, né, com dificuldades no interior, com a mecanização, vieram para as capitais e encontraram o terreno ocioso e ali edificaram suas casas, que hoje é um bairro urbanizado, o Pinheirinho, um exemplo, né? Eu poderia citar outros, como Cidade Industrial, até mesmo Atuba, regiões do Atuba, né? Está urbanizado, muitos já com suas escrituras adquiridas através do uso capião, e você observa que a autoestima desses moradores, né, já é outra, a casa já está modificada, porque a pessoa já não é mais chamada de invasor, ele tem o seu documento, a sua propriedade, e ele faz questão de pagar os impostos na prefeitura. Não pensem, as pessoas que estão nessas áreas não querem pagar imposto. Não, eles fazem questão de pagar. Mas eles querem a contraprestação do serviço público também. A questão do proprietário,
É o abandono, Jorge. Geralmente as áreas que estão ociosas nas cidades e que foram objeto de invasão é porque estão ociosos. Dificilmente nós verificamos que as pessoas vão até um imóvel que está sendo pago IPTU, que a pessoa está cuidando. Dr. Kleber, nós temos algumas situações em que as pessoas ocupam imóveis públicos, ou seja, um imóvel, um terreno lá que pertence à prefeitura, um terreno que pertence ao governo do estado, ou um órgão público, uma autarquia. Nessas situações, quais são os instrumentos que a Constituição e o próprio, podemos assim dizer, Estatuto das Cidades apresenta como solução para esses imóveis? Muito boa pergunta, professor. A cessão, né? Os órgãos públicos podem legislar fazendo a cessão dessas áreas. E essa cessão pode ser registrada no registro de imóveis? Pode ser registrada. Ou até incomodato, ou cessão, né? Fazem cessão. Exato. Um outro aspecto, professor Kleber, diz respeito, por exemplo, muitas vezes na regularização de um imóvel, se faz um contrato de seguro. Qual tem sido a postura, digamos assim, dessas seguradoras em relação a essa situação? Professor Jorge, a questão dos seguros, nós estamos falando em seguros residenciais, certo. Seguros. Olha, professor, porque hoje tem um prazo para você cobrar o seguro, né? Você sim. comprou. Sim, você comprou uma casa, fez um seguro e depois aquele seguro... até advogo na questão na área de seguros, né? O senhor também atua nessa área? Atuo na área de seguros. Mas a questão do seguro, professor Jorge, o prazo ano, né? Que o nosso Código Civil contempla, de 1 ano, que é muito exímio, muitas vezes a pessoa nem se apercebe que tem o direito. Quando a pessoa se apercebe que tem o direito de requerer o prêmio de um seguro residencial, seja ele uma pólice de invalidez, já prescreveu. É um prazo muito exíguo. Exíguo. Né? Mas a Justiça vem corrigindo essa imperfeição do legislador, dando o prazo de 5 anos. É assim que os nossos tribunais têm entendido. O senhor acha que o Código Civil de 2002, colocando este prazo de 1 ano, não foi um lobby das seguradoras? Com certeza, eu não queria dizer isso, mas foi um lobby da seguradora, tá? E vai em desencontro total com o nosso CDC, com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Certo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Kleber Eduardo Albanês, ele que é advogado, especialista em regularização fundiária, e hoje nós debatemos o tema regularização fundiária urbana. Dr. Kleber, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Obrigado, Jorge. Obrigado. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Jorge. Prazer. Prazer.
ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Ninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. Acreditar na educação à distância é acreditar no valor das pessoas. Essa é a missão do Grupo Ninter, que foi reconhecido duplamente. É o primeiro em qualidade para os estudantes de EAD e obteve a maior nota do ENAD 2009. Veja o que diz Antônio Júnior, aluno da FATEC Internacional. Aos 41 anos, conquistei, além do meu diploma de graduação, o primeiro lugar no ENAD, entre todos os alunos do Brasil. Grupo Ninter, educação de qualidade onde você estiver. 0800 704 1234. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital, através dos 3 canais da rede EdSat em diversos horários, os canais da educação do CEBED. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema As Cidades e as Mudanças Climáticas. E convidamos a professora doutora Patrícia Sotoriva. A professora Patrícia Sotoriva é doutora em biotecnologia industrial. Ela, de formação, é química, mas tem mestrado em química analítica e meio ambiente. Também ela é professora da graduação, do mestrado e do doutorado em gestão urbana da PUC do Paraná, e a nossa professora aqui da pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades do Grupo Ninter, da FATEC Internacional. Professora Patrícia, eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Este tema, o tema as mudanças climáticas, as cidades e principalmente o aquecimento global, ele é um tema emergencial. Eu gostaria que a senhora abordasse essa questão do aquecimento global. Parece que algum tempo atrás ele esteve mais firme na agenda, mas mesmo assim estudos recentes apontam que neste século XXI o planeta vai aumentar o seu aquecimento, digamos, médio em 2 graus no mínimo. Gostaria que a senhora abordasse as consequências disso tudo para o nosso planeta e principalmente para as nossas cidades. Então, realmente esse tema é um tema bastante emergente hoje, né? Está em debate no mundo inteiro, principalmente por causa dos efeitos que nós estamos sofrendo nas cidades em função dessas alterações. Então, é importante a gente lembrar que o planeta ele tem um processo natural de aquecimento, que é chamado de efeito estufa, que é em função dos gases que estão presentes na nossa atmosfera e que faz com que o planeta tenha esse equilíbrio, fazendo com que exista vida da forma com que nós conhecemos. Então, isso é um fato importante. No entanto, existem duas
linhas de pesquisa hoje, né, que os cientistas têm demonstrado, que têm abordado a questão, ora, do superaquecimento em função da potencialização da ação do homem, seja pela utilização dos combustíveis fósseis, pela industrialização, né, emissão de gases potencialmente geradores do efeito estufa. Então, quais seriam esses gases? Seria o gás carbônico, seria o metano, né, mas são gases que são produzidos naturalmente pelo processo respiratório, pelos processos, inclusive o metano era conhecido como gás dos pântanos, né, porque ele vem de um processo anaeróbio. Então, esse processo de gases de efeito estufa, ele já acontece naturalmente. O que se tem avaliado é o quanto o homem, né, a atividade antrópica, ela pode estar potencializando esse efeito em função das suas emissões. Há também uma outra linha demonstrando que, em função dos estudos, né, em função da questão da era glacial, nós temos uma etapa que você tem naturalmente, independente da ação do homem, né, então já estudos onde não se tinha nem a existência do homem no planeta, do ser humano, já esses picos de gases, de aumento e redução de gases, né? Há uma teoria dizendo do aquecimento global, em função da concentração desses gases, mas também tem uma outra teoria falando sobre o resfriamento do planeta, que seria essa era glacial que a gente tem que se seguir esse ciclo, né? Basta nós pensarmos quem está certo e quem está errado, né? Todos têm os seus fundamentos científicos comprovados, com bases analíticas, mas nós precisamos avaliar a seguinte situação. Se ocorre um aquecimento, naturalmente significa perda de calor, né? Então, o planeta ele está aquecendo a sua superfície, então ele está perdendo calor. Então, a tendência também é do planeta resfriar, né? Um exemplo bem simples de entendimento do que a gente está falando seria imaginar uma pessoa correndo, né? Então, imagina essa pessoa correndo. Ela sente calor, ela transpira, mas se ela colocar a mão na superfície da pele, ela vai perceber que a pele está gelada, o corpo está gelado, porque o corpo está perdendo calor. Então, essas duas teorias que nós temos. O planeta, é evidente que está acontecendo o aquecimento, porém, você tem um resfriamento também decorrente desse excesso de perda de calor, né? Professora Patrícia, a senhora falou de dois gases que causam efeito estufa, o CO2, ou seja, o gás carbônico, né, e o gás metano. Me parece que o gás metano ele causa um prejuízo muito maior à atmosfera do planeta do que o próprio CO2, é isso mesmo? E há muito gás metano no fundo dos oceanos? Isso é fato. O metano, quando comparado com o CO2, ele absorve, ele tem um poder de absorção de calor, de retenção de calor, 23 vezes superior do que ao CO2, que seria o gás carbônico, né? Então, uma forma de que se tem buscado minimizar esse efeito da emissão do CH4, que seria o metano, e ele é gerado, por exemplo, os aterros sanitários hoje geram metano, porque é um sistema anaeróbio. Eles têm procurado uma das formas de fazer a queima. Então, na queima, você converte metano em CO2. Um outro fato também para ser observado é que o metano, apesar dele absorver mais calor, né, reter mais calor do que o gás carbônico, no ciclo natural ele permanece na atmosfera por aproximadamente aí 10 a 12 anos, seria o efeito do tempo de permanência dele. No entanto, o CO2 dentro do ciclo, ele vai ter um período de 50 a 200 anos. Então, a gente coloca uma média de que o CO2 fica na atmosfera por aproximadamente 100 anos. Então, o fato de queimar CH4, queimar metano e converter em CO2 para minimizar o impacto imediato, significa que nós estamos transferindo um problema para as gerações futuras. E aí essas previsões do aquecimento de aproximadamente aí 1,5 graus Celsius, ampliando aí nesse grade, né? Professora Patrícia, o gás metano, ele é um gás
bastante utilizado na indústria, ou esse gás que se utiliza e que sai dos poços de petróleo é o mesmo metano ou é outro gás? Não, o metano é o mesmo, né? O CH4 é a mesma molécula, a mesma forma. O que nós temos hoje é a forma de aproveitamento, porque o metano ele é um gás que ele tem um elevado poder calorífico. Então, ele tem um potencial para ser utilizado como fonte de energia. E ele pode ser utilizado, e está sendo utilizado, por exemplo, em São Paulo, no aterro Bandeirantes, eles já fazem o gás que é gerado no aterro sanitário, eles convertem esse gás em energia elétrica. Então, hoje nós temos assim, a maior geração de energia elétrica a partir da conversão do metano no Brasil. Tá? Mundialmente, nós temos a maior produção de energia elétrica a partir do metano que é gerado nos aterros, hoje no Brasil, que seria em São Paulo, né? E essa é uma prática utilizável. No estado do Paraná, por exemplo, a Sanepar, que é a nossa empresa de tratamento de água e esgoto, o nosso esgoto no estado do Paraná é tratado via sistema anaeróbio. Então, anaeróbio, a ausência de oxigênio, vai gerar o metano. O que eles estão fazendo? Já tem algumas unidades captando esse metano e convertendo em energia elétrica. Então, uma outra fonte bastante grande de emissão de metano é a suinocultura. Uma outra experiência também que deu muito certo é que os dejetos dos porcos, por exemplo, eles geram esse metano quando eles são nos biodigestores, né? No primeiro momento, eles começaram a gerar energia, converter o metano gerado em energia para abastecimento das próprias propriedades. Tá? Agora, eles já estão com excedente, que inclusive a própria Copel, que é a nossa companhia de eletricidade aqui no Paraná, já está comprando esses excedentes de energia desses suinicultores. Então, são práticas aí voltadas realmente para minimizar esse efeito. Exatamente. Uma outra questão, professora Patrícia, estudos apontam que a última glaciação ela terminou há cerca de 11.600 anos. Ou seja, a nossa civilização ela surge nesse período, há cerca de 10.000 é que surgiram as primeiras povoações e hoje nós temos o fenômeno urbano da metrópole, da megalópolis, da grande cidade. E também estudos apontam que nos últimos 2,5 milhões de anos houveram 27 glaciações. Estamos vivendo um período que os estudos demonstram de que está havendo um aquecimento global. A senhora falou há pouco de que alguns cientistas acham que já começou uma nova glaciação, ou seja, um novo período glacial. Interglacial, nós estamos nessa fase, né? Estamos nesse período. A senhora como cientista, o que a senhora prevê, digamos assim, esses acontecimentos todos, essas alterações climáticas, isso tende a se agravar ainda nesse período que nós estamos vivendo ou efetivamente o planeta está caminhando para um resfriamento? Na verdade, assim, as duas teorias, elas têm as suas fundamentações, né? Recentemente eu fiz toda a revisão técnica do inventário de gases do efeito estufa do estado do Paraná, que vai compor o inventário nacional, né? E nós observamos que a ação do homem, um dado interessante que nós falamos muito de resíduos, de lixões, né? Mas nós observamos que o fato de você ter aterros sanitários, de 2002 para 2005, no prazo de 3 anos, nós fizemos uma análise desde 1990 até 2005, só do período de 2002 a 2005, nós tivemos um aumento em função dos aterros sanitários de 33% de emissões só de metano. Isso pensando na destinação dos resíduos. Então, é fato que nós precisamos dar uma destinação adequada, lixão não é o processo adequado, mas aterros também têm o seu comprometimento. Se o planeta está esquentando ou esfriando, o fato é que nós temos observado que não só as emissões têm aumentado,
né, pelas as atividades das mais diversas, mas principalmente nós temos observado que as cidades estão tendo eventos como chuvas mais fortes, com uma frequência maior, chuvas de granizo, vendavais, terremotos que no Brasil não se ouvia falar. Hoje nós já temos uma vítima fatal, né, em função de um pequeno tremor que nós tivemos no Brasil, até porque nós não temos uma estrutura adequada para isso, nossas casas não foram planejadas para abalos sísmicos, então o menor abalo faz com que essas estruturas venham a entrar em colapso e aí se tiver alguém ali, ele tende a ser atingido. Então nós temos furacões, né? No Brasil, quem poderia imaginar? Então nós tivemos ciclones extratropicais com intensidades aí de nível 1, que já é de furacão, né? Reconhecido pelos meteorologistas aí mundiais. Então o fato é que as cidades hoje precisam se reorganizar e pensar de uma forma preventiva, né? Nós temos cidades que estão acometidas por diversos eventos, Santa Catarina foi um exemplo disso, apesar de termos chuvas mais recorrentes, mas o evento de deslizamento que aconteceu em Santa Catarina foi totalmente atípico do que vinha acontecendo nos últimos 20, 30 anos anteriores, né, porque Santa Catarina sofre com o quê? Com enchente, com alagamentos, com inundações e enchentes. E o que nós tivemos em maior quantidade foi a questão dos deslizamentos, né? Secas, então também na região norte, a intensificação das secas, processos erosivos, chuvas de granizo aí com pedras de gelo aí com um diâmetro de 5, 10 centímetros, quer dizer, uma bola ali que se cair na cabeça de alguém pode até matar, né? Então vejam os danos que isso traz. Então o fato de estar ou não esquentando ou estar esfriando, nós precisamos agora replanejar as cidades. Então, as engenharias aí, todos os órgãos de engenharia, os conselhos, eles têm pensado nessa questão que nós chamamos de engenharia emergencial, né? Imaginando o planejamento urbano, minimizando o efeito das catástrofes, né? Porque uma questão é você ter um evento que seria uma chuva torrencial, seguidas de ventos. E agora nós temos que ter uma estrutura apropriada para isso, né? Porque nós estamos ficando muito vulneráveis, né? A senhora, pelo que eu estou observando, a senhora está argumentando que a intensidade desses eventos é cada vez maior, desses eventos catastróficos. Um dos aspectos também que contribui para que a gente tenha uma percepção maior disso não é o aumento populacional, a grande urbanização, não apenas aqui no Brasil, mas praticamente todo o planeta, que você acaba observando isso pelos efeitos que causam ao ser humano. Exatamente. Esses eventos, nós falamos assim, a intensidade está aumentando, né? A magnitude deles está aumentando. Na verdade, sempre aconteceram, né? O fato de nós termos pessoas, esse reordenamento populacional, pessoas em maior número, um único local, se entrar em colapso uma estrutura, óbvio que você vai verificar muitas mortes, enfim. Então, o fato também, essa questão populacional tem favorecido isso, né? Mas nós também temos observado que, por exemplo, situações como furacões, como tsunamis até com menor frequência, mas principalmente furacões, é típico dos Estados Unidos, acontece todos os anos, eles sabem até as rotas dos furacões, né? O Japão já sabe que sofre muito com abalo sísmico, então eles já se preparam, a estrutura está preparada. Imagine um país como o Japão, né? Com a quantidade populacional que existe lá, se eles não estivessem preparados para aqueles abrigos justamente com relação aos terremotos. Então, cada terremoto que acontece, tem muitas vítimas? Tem. Mas se acontecesse no Brasil, o dano seria muito maior, porque nós não estamos preparados para isso. Nós podemos comparar o evento que aconteceu no Haiti e o que aconteceu no Chile, né? As magnitudes, apesar são eventos diferentes, até pela profundidade que aconteceu o abalo sísmico, mas quantas vítimas? Praticamente arrasou o Haiti, né? Porque a estrutura deles não é preparada para isso. O Chile também teve um evento com uma grande intensidade, porém eles já estão mais preparados, têm uma organização. Então,
Houveram mortes? Houveram, mas bem inferior quando comparado, por exemplo, com o Haiti. A senhora é coordenadora de talvez o único curso no nosso país de defesa civil, que fica aqui em Curitiba. E o que a senhora tem observado? Que a estrutura de defesa civil no Brasil ela está se capacitando, está se preparando para esses eventos mais trágicos da natureza e alguns até produzidos pelo homem. Como é que a senhora analisa essa questão? A defesa civil, até realmente o nosso primeiro curso hoje de especialização, né, lato sensu, no país, justamente porque nós já trabalhamos com a parte de emergências ambientais aí há pelo menos 7, 8 anos, em formação, capacitação. E o que nós observamos? Existe uma estrutura nacional, um sistema nacional. A defesa civil, ela trabalha com 4 parâmetros principais, que seria prevenção, que seria um diagnóstico, identificar essas vulnerabilidades, uma preparação, quer dizer, um planejamento. Então, uma vez avaliando as áreas mais vulneráveis, como que eu vou me prevenir para que o dano sobre a população, para que o grupo social atingido, o dano sobre a população seja minimizado. O evento eu não consigo controlar. Eu não posso impedir que vá acontecer um furacão, que vá acontecer uma chuva de granizo mais forte. Mas já se tem um histórico de regiões onde as chuvas de granizo acontecem com mais frequência. Então, seria inadmissível pensar em casas com telhas de fibrocimento que tenha lá 2 milímetros, 4 milímetros. Tem que trabalhar com no mínimo, com uma espessura maior, né? Então, a defesa civil trabalha com a prevenção, a preparação, que seria o planejamento, resposta e reconstrução. A reconstrução seria a volta da normalidade, o atendimento à população. Mas o que nós temos visto realmente é só na hora da resposta. Aconteceu o evento, né? Então vamos dar uma resposta. O Sistema Nacional tem procurado trazer toda essa forma de aplicação, de dar atendimento à população. Ele se diferencia por estados. Então nós temos estados hoje com uma estrutura mais organizada, inclusive os municípios obrigatoriamente têm que ter as suas COMDECs, que seriam as Comissões Municipais de Defesa Civil, mas nós vemos aí que 3% dos municípios em alguns estados que teriam realmente essa estrutura. E não adianta simplesmente ter um representante da Defesa Civil, ele precisa estar devidamente capacitado, né? Então, entra com a parte do plano diretor. Hoje nós temos o plano diretor de Defesa Civil vinculado ao plano diretor do município, porque eles vão trabalhar toda essa parte do ordenamento. Como você falou, nós temos hoje um adensamento populacional em determinadas áreas. O planejamento urbano tem que contemplar justamente minimizar esses efeitos. Então, os cursos hoje, sejam a nível de extensão ou mesmo de especialização, eles estão começando a tomar essa formatação para dar um suporte para a organização e favorecer a gestão de uma forma mais integrada. Esse seria o termo. Aliás, professora Patrícia, parece que alguns anos atrás a senhora fez um estudo a respeito da cidade de Curitiba, que em muitos aspectos é considerada uma cidade de primeiro mundo. E quando a senhora foi analisar os locais onde poderiam abrigar as pessoas atingidas por eventos catastróficos, como, por exemplo, enchentes, muitas das escolas, dos equipamentos públicos estavam em locais que podiam ser atingidos por enchente. Foi isso mesmo? Foi. Nós chamamos de, tecnicamente falando, de pontos nevrálgicos, né? O que seriam pontos nevrálgicos? Seriam locais onde nós precisamos proteger a todo custo. Então, as escolas, os hospitais, né? Então, numa situação de emergência, numa situação de alagamento, enchente, que isso é bem característico de Curitiba, nos eventos que acontecem aqui, nós vamos levar a população para os que estão desabrigados para esses locais, sejam escolas ou mesmo dar o atendimento nos hospitais. Aí quando nós fizemos o mapeamento de todas as áreas de inundação
que nós temos em Curitiba, em função dos nossos rios, das bacias, etc., nós identificamos aí que, no mínimo, nós tínhamos 8 escolas em áreas de inundação, um hospital em área de alagamento, unidades de serviço de saúde em locais de inundação e alagamento também, e aí existe uma preocupação, porque se você leva essa população para lá, que ela já está debilitada porque ela já teve que sair da casa dela, né, em função do evento, ou ela sofreu alguma lesão e precisa ser medicada, ter um tratamento mais específico, e não só uma lesão física, mas muitas vezes até psicológica, porque o abalo psicológico é muito grande sobre a população atingida, né, por esses eventos. E aí você leva para um local que está extremamente vulnerável. A partir desse estudo que foi feito em 2006, nós levamos ao conhecimento da prefeitura, né? E foi feito todo um reordenamento, inclusive quando se tem uma solicitação de uma construção de um hospital, solicitação de uma construção de uma escola, se avalia inicialmente em que local essa escola vai ser construída. É um local de alagamento ou de inundação? Então não se construa ali, porque senão você está fragilizando, vulnerabilizando, né, a população que vai precisar daquele local numa situação de emergência. Correto. Nós entrevistamos hoje, neste segundo bloco, a professora Patrícia Sotoriva. Ela que é doutora em biotecnologia industrial e atua há muitos anos na área de gestão do meio ambiente. Também é nossa professora aqui do curso de especialização em administração pública e gerência de cidades. Professora Patrícia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.